Fala pessoal, tudo certo? Mais um de primeira, mais um vídeo aqui no nosso canal para a gente falar da Copinha que está se aproximando. O Passo Fundo apresentou o seu elenco, está treinando, já está trabalhando no Vermelhão da Serra, porque em algumas semanas começam os jogos. Já se inscreve no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe também esse conteúdo. Este é o de primeira para falar da Copinha, Cleiton. É verdade, Cristian Queiroz. Também nossa audiência, a Copinha vem se aproximando, lembrando sempre, começa no meio do mês de setembro, com os jogos aí envolvendo mais de 20 clubes do nosso interior, todos eles em busca do título, que vale também uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Olha, o Passo Fundo que no início da semana passada apresentou o seu elenco ali, cerca de 24, 25 jogadores, teve um acréscimo importante, que foi o Carvalheira também, que já se apresentou, já está treinando com os demais companheiros um pouco depois da apresentação oficial do elenco. Esse elenco, Christian, que fez treinos no Vermelhão da Serra, fez treinos em campos alternativos. No sábado fez um jogo-treino, uma atividade ali contra o time sub-20. E sabe como é que foi o resultado? 7-0. 7-0. 7-0 para os profissionais. E também demonstrando um bom futebol, que já dá uma esperança. E no calendário ainda, na próxima sexta-feira, tem amistoso, jogo-treino também, contra o Glória de Vacaria, que é outra equipe que vai jogar a Copinha. E vai ser um desafio bem importante. Mas me chama a atenção esse placar de 7-0, né, Cleiton? Porque, bom, era o sub-20 do Passo Fundo, ok, era o sub-20, mas fez goleada, sim, marcou gols, né? Sim. Isso quer dizer, então, que aquilo que a gente está imaginando que possa acontecer pelos jogadores, pelo elenco que o Passo Fundo tem, do meio para frente principalmente, possa se tornar realidade, né? Você tem ali o Diogo Oliveira, aí tem o Janderson, que veio do Gaúcho, que é muito bom jogador, né? Foi muito bem nesses jogos aí que ele fez pelo Gaúcho. O chute de média e longa distância é uma arma que ele tem para usar. Aí tu tem o Rafael Carvalheira, que fez muitos gols, ou melhor, estava fazendo muitos gols na divisão de acesso quando saiu. Tu tem o Wilson Júnior, que também é muito bom jogador, e ainda o Michel lá na frente. Né? Então me parece que um placar desse de 7-0, mesmo que seja com o sub-20, as oportunidades que foram criadas estão sendo convertidas em gol. Isso é muito interessante e isso dá uma boa expectativa para o torcedor, porque, Cleiton, na divisão de acesso, e não tem como a gente não linkar a divisão de acesso. Esse foi o problema do Passo Fundo. A falta de gols, principalmente dentro de casa, né, que acabou impedindo o Passo Fundo de subir. Foi isso. O Passo Fundo não venceu em casa porque não conseguia marcar gol e quando marcava acabava sofrendo também. Mas então, eu acho que essa formação de ataque e essa goleada nesse jogo-treino é uma boa expectativa, é um bom começo. Claro. E aí que a gente vai ter que combinar que era contra o sub-20, como tu disseste. Só que em outras oportunidades, o Passo Fundo ele pegou times que não sei se eram tão superiores ao sub-20 assim, do próprio Passo Fundo. E eles teve extremas dificuldades para marcar gols. E olha, com todo respeito, tá? Vai ter time que o Passo Fundo vai enfrentar nessa Copinha, principalmente na primeira fase, que não são tão diferentes do time sub-20 do Passo Fundo. Exatamente. Certo? Então, mesmo jogar com o sub-20 do Passo Fundo, já é um baita teste inicial. E eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o desempenho contra o Glória de Vacaria. E aqui eu não vou cobrar nem o placar em si, tá? Mas sim uma movimentação diferente, como é que vai ser ali a construção das jogadas. E acho também que, inclusive, o Passo Fundo pode vir a ter boas coisas já nesse amistoso, porque a gente sempre lembra que o Passo Fundo ele fez uma campanha de semifinal de divisão de acesso, manteve seu elenco, e eu computo agora, imputo também a este elenco uma melhora na qualidade, tá, em algumas peças fundamentais. Claro que talvez a única grande perda tenha sido, neste momento, tá, o zagueiro, o Breno, capitão do time que acabou saindo, mas, em compensação, o ataque do Passo Fundo está melhor agora do que estava lá na divisão de acesso. E como tu bem disseste, o grande problema do Passo Fundo na divisão de acesso foi não ter marcado os gols, não ter conseguido converter em bola para dentro da rede aquilo que era criado do meio,
da parte de trás do time, da parte defensiva, passava pelo meio e tinha alguma dificuldade no setor ofensivo. Acho que isso não vai acontecer agora, pelo elenco montado e pelas primeiras impressões que a gente tem, o que é muito legal. E tomara que o técnico Marcelo Caranhato ele consiga, mesmo com a ausência do Breno, que vai ser muito sentido, obviamente, pela qualidade do jogador, né? Mas mesmo sem o Breno, ele consiga montar e manter um sistema defensivo bastante sólido. O Passo Fundo levou 8 gols, se não me falha a memória, na divisão de acesso. Foi uma das defesas menos vazadas. Isso. Né? A defesa menos vazada acabou sendo a do Avenida. Né? E talvez até tenha... Não era muito longe disso, não. Porque quando chegou ali na semifinal, os dois times tinham sofrido 7 gols. Isso. E aí o Passo Fundo acabou tomando mais 8. Talvez até o Passo Fundo tenha terminado com a defesa menos vazada se o Avenida, que eu não me lembro agora como é que foi na final. Eu sei que o Sportivo foi campeão. Se ele sofreu 2 gols, o Passo Fundo termina aí, pode ter terminado com uma defesa menos vazada. Então o que importa aqui realmente nessa fala é que o técnico Marcelo Caranhato consiga novamente, com outras peças que ele tem, montar esse esquema defensivo bastante sólido. E algumas peças que já estavam ali, que vão permanecer. Sim. Tipo o Paulinho, provavelmente o Alex, que era reserva, chegou depois e ficou na reserva, ele possa ter mais espaço no time. O Tom, que era o zagueiro lá no início da competição, né? Lembra que ele começou com o Tom na zaga? Isso. Era o Breno e o Tom. E aí depois que ele tira o Paulinho, que é volante, né? Colocou o Paulinho ali para jogar na zaga. E deu certo. Quem sabe agora o Tom também possa ter outras oportunidades. Vamos ver de que maneira que ele vai montar isso. Mas que dê certo. Que novamente dê esse encaixe aí que tinha na divisão de acesso, que o Passo Fundo sofria poucos gols. Exatamente, né? Então, e até abre-se essa possibilidade, tá? De daqui a pouco a gente observar esses outros zagueiros que estavam no grupo do Passo Fundo, estavam no plantel, mas que naquele momento a zaga com um Paulinho, que é o volante, e que por um motivo extraordinário, porque acabou que, além do zagueiro titular, que era o Breno, o seu companheiro ficou uma vaga ali, porque em dado jogo, que agora não vou me recordar qual foi, o Passo Fundo não tinha zagueiro. Ele teve problema de lesão, de cartão, suspensão, e então o Caranhato ele trouxe o Paulinho ali. O Paulinho já tinha tido mais experiência como zagueiro lá atrás, colocou ali como improvisado, e de improvisado passou a ser fixo para o restante da competição. Mas o que nada impede que aqueles zagueiros que já estavam aqui no Vermelhão da Serra e que continuam no Vermelhão possam daqui a pouco fazer um bom trabalho ali naquele setor de defesa do Passo Fundo. Caso do Tom, caso do Alex, né, ele tem um outro zagueiro que ele trouxe, que é o Wendel, que eu também tenho curiosidade para saber como é que vai ser o desempenho desse jogador. Daqui a pouco ele pode surpreender também, né? Então é uma contratação importante que o Passo Fundo fez para o setor defensivo, talvez a única, de maior relevância nesse primeiro momento, e que também daqui a pouco pode encaixar bem ali. Então, olha, o Passo Fundo ele tem boas perspectivas naquilo que ele montou de elenco e naquilo que ele vai começando o seu trabalho. É isso aí. Vamos lá, então. No dia 18 de setembro, né? Isso. No dia 18 de setembro é o primeiro jogo. Santa Maria, lá em Santa Maria, contra o Inter e Passo Fundo. Não sei, Cleiton, o que tu prospecta, mas eu imagino que aqui desse jogo aqui, se tiver um vencedor, a possibilidade desse vencedor terminar em primeiro é muito grande. Né? Porque são apenas 5 jogos na chave. Isso. Né? Então esse confronto direto entre os dois mais fortes do grupo, teoricamente, é claro, é nesse primeiro momento. Sim. Se depois ninguém perder ponto, ou perder o mesmo número de pontos para os times que vêm um pouquinho mais abaixo, que é os dois times lá de Santo Ângelo e mais o Marau o Marau e mais o Três Passos, né? Imagino aí que o Passo Fundo ou o Inter de Santa Maria possa, nessa primeira rodada aí, começar a definir já quem vai terminar na frente de quem. Na teoria são as duas melhores equipes da competição, as duas que estavam jogando, por exemplo, a divisão de acesso com relação aos seus adversários que estão na terceirona, tá? E o TAC, que não lembro nem se jogou a terceirona esse ano, mas, olha... Só disputou não jogou, não. Exatamente. Então, o Passo Fundo, que é tudo isso que a gente acabou de contar, e o Inter de Santa Maria, que vem de uma reformulação, tá? Isso. Ele tinha o Leocir da Lastra no seu comando, tinha lá um grupo de jogadores que foi reformulado, saiu o Leocir, que foi para o Pelotas, veio o Alessandro Teles,
para ser o técnico do Inter de Santa Maria. O Inter fez um amistoso até aqui, já um pouco mais forte que esse do Passo Fundo até aqui, mas ele acabou perdendo, foi para o São Luís de Juí, por 1-0. Tá? Claro que o Inter vai ter outros amistosos também até a estreia, mas me parece um time que está um pouco abaixo do Passo Fundo, até pela disputa que ele fez na divisão de acesso. Enquanto o Passo Fundo foi semifinalista, o Inter ficou em quinto lugar na chave dele, que era o grupo B, na primeira fase da competição. Então ele já fez uma primeira fase inferior à do Passo Fundo e, lógico, não conseguiu avançar para a sequência da competição e vem nessa reformulação. Então o Passo Fundo agora parece ser muito mais pronto que o Inter para essa estreia na competição. E aquilo que a gente já falou aqui nos vídeos anteriores, né? A vantagem que o Passo Fundo tem de ser um time que já vem jogando junto, Sim. Um time que já se conhece aí desde lá do mês de fevereiro, março, por aí, quando começou a pré-temporada ali do Marcelo Caranhato. Então, com alguns acréscimos, saem alguns, entram outros, mas a base do time, o esqueleto, a espinha do time, ela permanece a mesma. E isso, sem dúvida, é uma vantagem muito importante. Como, por exemplo, o próprio São Luís vai ter. Né? O São Luís estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, encerrou a sua participação e vai disputar a Copinha, porque o São Luís está na Série A do Campeonato Gaúcho do ano que vem e ele tem a ambição de disputar a Copa do Brasil, que é importante para aquele time. Então, essa vantagem aí o São Luís também tem, e talvez isso tenha se sobreposto ao Inter de Santa Maria neste amistoso que eles realizaram. Também vale ressaltar que o Passo Fundo, então, ele faz esse primeiro jogo fora de casa com o Inter de Santa Maria, depois ele vai fazer em casa a segunda partida, a terceira partida também é em casa, Sim. Aí a quarta partida é fora contra o Três Passos e a quinta partida é em casa de novo, fechando contra o Marau. A segunda partida do Passo Fundo contra o Ser Santo Ângelo e a terceira contra o Elite, as duas partidas aqui no Vermelhão das Terras. Então, olha, o Passo Fundo, e eu concordo contigo, aquele primeiro jogo ali vai ser fundamental, até para definir uma primeira vaga nessa chave A. Me parece, em teoria, claro que a gente está trabalhando aqui com teoria, né? Daqui a pouco... Chega lá e dá tudo errado. Exatamente, né? Ou, tudo errado que eu me refiro, daqui a pouco um desses times aqui que a gente está citando como mais fraco surpreende. Porque é uma Copa, né, gente? É competição, Sim. É rapidinho. Sim. Daqui a pouco um encaixe aí e o time voa. Sim, né? Sim. Vamos usar aqui de exemplo, em 2018, o Gaúcho. O Gaúcho estava na Série C do campeonato estadual, né? E fez a final do campeonato. Eliminou o Ipiranga na semifinal, que o Ipiranga já estava na Série C à época. Né? Então, um encaixe de time, as coisas dão certo, boas contratações e quando tu vê o time surpreende. Isso pode acontecer. A tendência é o que a gente está falando aqui de Passo Fundo e Inter serem primeiro e segundo na chave, mas, né? Então, lembrando sempre, né, que essa é a tabela definitiva já. Claro que daqui a pouco pode mudar um ou outro horário, tá? Mas a sequência de jogos é essa, tá? Os dias são esses. Daqui a pouco, claro, a gente tem uma estreia aqui num domingo, dia 18. Vai lá, que às 3 horas da tarde, lá no Presidente Vargas contra o Inter de Santa Maria. Vai que daqui a pouco esse jogo passe para o sábado por algum motivo, né? Pode ser que aconteça. Mas a sequência é bem essa aqui. Então o Passo Fundo tem o Inter de Santa Maria primeiro fora de casa, depois o Ser Santo Ângelo e o Elite em casa, visita o TAC lá em Três Passos, no CT Fute Convida, e depois fecha com o Futebol Clube Marau no Vermelhão da Serra. Lembrando que são 6 times, os 2 passam para a segunda fase, e o terceiro pode ser que passe dependendo aí de uma combinação também com relação aos outros grupos também. E é rapidinho. Primeira fase vai ser rapidinho. Começa dia 18 para o Passo Fundo e termina no dia 5 de outubro. Então, dia 18 de setembro é a primeira rodada e no dia 5 de outubro é a quinta rodada, a última. Então, vai ser rapidinho mesmo. Depois já vem os matas, porque em novembro a gente tem Copa do Mundo, né? E as coisas têm que se decidir até lá. A gente vai falar mais sobre o Passo Fundo aqui nos próximos vídeos, então você fica ligado aqui no nosso canal. Isso aí, né? Você fique ligado. Então, lembrando que a gente tem outras equipes aqui que podem e que já pintam, assim como eu não vou imputar favorito, tá? A essas equipes, mas são equipes importantes. Por exemplo, a gente tem o Glória de Vacaria numa outra chave, a gente tem o Pelotas em outra chave, a gente tem
Vai lá, o Guarani de Venâncio Aires, Lajadense, Novo Hamburgo, Aimoré. Veja bem, são equipes que fazem competições importantes sempre, né? Que tem um peso importante no cenário gaúcho já. E outras que podem surpreender. Daqui a pouco o próprio Monsul, por exemplo, que está ali na semifinal da terceirona. Pode ser que ele venha bem também. E empatou o primeiro jogo. Né? Empatou o primeiro jogo. A gente tem o Grêmio B, né? O Grêmio Transição, como quiserem chamar. Também ele está por ali. Né? Pode ser que roube pontos de alguém, pode ser que daqui a pouco dá um azarão lá de cruzar numa fase eliminatória, como já aconteceu com o futebol de Passo Fundo, cruzar com uma equipe aqui de transição do Grêmio e ser eliminado porque pegou o time da capital, que tem uma estrutura infinitamente melhor, e a gente sabe que as coisas funcionam assim, né? Então eu acho, Christian, que dados os adversários, dados os participantes, acho que vai ser uma competição bastante interessante, essa copinha que está prestes a começar. Vai sim, principalmente a partir da segunda fase, a partir das fases ali eliminatórias, sem dúvida vai ser muito bom. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Esse é o canal de primeira e a gente volta em breve com mais novidades sobre o futebol de Passo Fundo.